Bom dia pessoal, estou de volta aí, mais um vídeo para o canal Faca na NR. Para quem não me conhece, sou Fabiano, técnico de segurança do trabalho, bombeiro há muitos anos, e tenho o canal Faca na NR para poder passar um pouquinho de conhecimento do dia a dia dos profissionais aí, tanto das áreas de bombeiro, técnico de segurança, meio ambiente. Pessoal, hoje estou trazendo um material para vocês referente a NR33, NR sobre espaço confinado. Eu já tenho um vídeo sobre NR33 no canal, para quem já me acompanha aí há um tempinho já sabe. Aquele vídeo era na verdade um bate-papo sobre espaço confinado. Eu tenho um de NR35 também, no mesmo formato, e aí eu acabei postando lá a capacitação dos trabalhadores para NR35, que é a capacitação que eu dou para o meu pessoal nas obras onde eu trabalho. E o pessoal gostou bastante e começou a me mandar e-mails me perguntando se eu não poderia postar também o treinamento que eu dou para os meus trabalhadores sobre NR33, espaço confinado. E tá aí, o vídeo é esse aqui. Esse vídeo que eu vou passar para vocês hoje é a capacitação que eu passo para os trabalhadores que vão executar atividades em espaço confinado, tá? Então eu trouxe para vocês aqui na íntegra todos os slides aí que eu passo treinamento e é o que eu vou passar para vocês. Para quem já está começando agora, para quem está estudando ainda, vai ser um ótimo material para vocês conseguirem formar o treinamento quando vocês precisarem dar treinamento de espaço confinado. Para quem está acompanhando o canal agora, tá? Eu passo esses slides em PDF sem custo nenhum. O objetivo principal aqui é trocar informações, troca de materiais de forma gratuita, porém a única exigência é o quê? Que a pessoa pelo menos tenha assistido o vídeo inteiro para poder eu enviar esse material. Então eu vou falar algumas palavras-chave durante essa apresentação, vocês anotem aí e depois vocês vão me enviar por e-mail. Pessoal, detalhe muito importante, tá? Essa capacitação aqui vai ser em 2 vídeos, ou seja, essa aqui é a primeira parte, vai ter a segunda parte. Então eu vou postar essa semana a primeira parte, vocês anotem as palavras-chave, esperem eu postar a segunda parte. Postei a segunda parte, pegue as palavras-chave da segunda parte, tá? E aí vocês me enviem um e-mail só, que aí eu vou mandar todo o material. Então, quem me mandar já da primeira parte, eu vou entender que a pessoa nem assistiu o vídeo inteiro. Então eu vou até ignorar. Então pessoal, peguem as palavras aí que eu vou dizer ao longo do primeiro vídeo, esperem a semana que vem eu postar o segundo, anotem as palavras-chave do segundo e aí vocês me enviem, tá? Belezinha? Então vamos começar, pessoal, tá? E pode ser várias palavras, tá? Então assista ao vídeo inteiro. Faltou palavra-chave, eu não respondo e-mail, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui então sobre NR33, que é as atividades em espaço confinado, tá? Bom, principal objetivo aí, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Aí. Bom, beleza. Pessoal, o principal objetivo da NR33, tá? É estabelecer os requisitos mínimos para identificação dos riscos, reconhecimento dos riscos, avaliação dos riscos, monitoramento e controle dos riscos existentes aí. Ou seja, você precisa identificar, reconhecer, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos existentes naquele espaço confinado para que aquele trabalhador possa executar uma atividade de forma segura, tá? Esse é o principal objetivo da NR33. Bom, o que seria um espaço confinado? A NR33 ela traz para nós a definição, tá? No seu item 33.1.2. O espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana, tá? Contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou seja, muitas vezes gases, tá? E onde possa existir aqui deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Se você tiver um ambiente com deficiência de oxigênio, esse trabalhador pode vir a desmaiar e entrar aí numa parada cardiorrespiratória. Se ele tiver enriquecimento de oxigênio, você vai poder ter uma atmosfera explosiva aí. Qualquer faísca pode causar uma explosão, um incêndio lá dentro, tá? Então, para que a gente vai fazer o estudo desse lugar? Para criar uma condição ambiental aceitável. O que seria uma condição ambiental aceitável? É o ambiente confinado, onde não existam riscos atmosféricos e onde os critérios
técnicos de proteção permitem a entrada e a permanência para trabalho, tá, em seu interior. Ou seja, vamos criar uma atmosfera segura para os trabalhadores poderem executar as suas atividades. Tá certo? Aqui, pessoal, alguns exemplos de espaço confinado. Tá? Galerias, tanques, digestores, tubulações, silos, caixa d'água. Todos esses exemplos aqui são ambientes aí que são caracterizados como espaço confinado, ou seja, você vai ter que empregar todas as informações que eu vou passar para vocês aqui, tá certo? Aqui, pessoal, é um exemplo também de um espaço confinado, tá? O trabalhador vai executar uma atividade aqui, ó, de manutenção dentro desse tanque aqui, ó, ou seja, é um espaço confinado. Você vai ter que fazer uma avaliação. Esse tanque aqui poderia ter líquido inflamável aqui dentro, ou seja, se você identificar que ele armazenava combustível, né, você vai ter que fazer uma limpeza desse tanque. Mesmo que ele esteja vazio, vai ter gases aqui dentro, né? Pode ter uma atmosfera explosiva, pode ser algum produto cancerígeno, ou seja, qual é a sua primeira ação? Você tem que verificar qual é o produto que estava aqui dentro para você conseguir tomar as medidas aí cabíveis na parte de segurança do trabalho. Onde você vai encontrar essas informações? Na FISP do produto, tá? Você dá uma lida na FISP do produto que tinha aqui dentro para você verificar quais são os riscos que esse trabalhador vai estar exposto, tá certo? Pessoal, primeira palavra-chave aí, tá? Punhos de aço. Para quem gosta de boxe, é um filme ferrado, mano. Ó, vibrei, tá? Então, é a primeira dica que eu dou aí, tá? As palavras-chave aqui são sempre filmes, normalmente. Então, Punhos de Aço, para quem não assistiu, baseado em uma história verídica aí, anotem aí, tá? Para vocês me enviarem depois. Pessoal, continuando um pouquinho sobre a NR33, eu vou passar para vocês, que eu passo, no caso, para os meus trabalhadores, quando eles estão sendo formados, né, capacitados para trabalhar em espaço confinado, eu passo um pouquinho para eles de legislação. Né? Isso aqui é muito importante para eles. Por quê? Para eles conseguirem verificar, né, se conscientizar da importância que é uma atividade dentro do espaço confinado. Tá? Os itens que eu trago são da Constituição Federal de 1988. E lá prevê o quê? Tá no seu artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, todos os trabalhadores aí, né? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ou seja, são, né, as normas regulamentadoras, aí, as principais que a gente utiliza. Tá, e aqui é que a gente está vendo que seria a NR33. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, ou seja, da empresa, tá, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, né, a empresa colocar o trabalhador para executar uma atividade em espaço confinado, onde ele viu que tinha riscos e ele não tomou as medidas de controle. Ou seja, ele está assumindo o risco de causar uma lesão ou até mesmo matar aquele trabalhador. Então, esse trabalhador, ele vai receber o seguro que ele já tem direito e mais uma indenização, possivelmente aí, né, uma ação da família na justiça contra a empresa. Então, vocês podem ver aí a importância que tem aí, né, seguir as normas regulamentadoras, seguir todas as legislações trabalhistas aí em geral, não só as normas regulamentadoras, tá? Pessoal, responsabilidade civil. Tá? Considerando a posição de todos os trabalhadores envolvidos, é importante que conheçam os seguintes artigos do Código Civil. São eles: artigo 927 do Código Civil, tá? Aquele que por ato ilícito, tá, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ou seja, a empresa tem que tomar cuidado. Por isso que nós estamos lá, para garantir que essas atividades sejam feitas de forma segura. Se você tem dificuldade na sua empresa para fazer cumprir as normas de segurança, é você pegar o responsável da sua empresa, ó, e alertar ele, tá certo? Que ele pode responder criminalmente, tá? Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil, no item 3, o empregador ou o comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Ou seja, né, esse trabalhador
essa empresa ou esse preposto, né, ou o líder, o encarregado, né, que a empresa colocou lá para tomar conta daquela frente, que liberou um espaço confinado irregular, ele também está sujeito aí a responder criminalmente. E não só uma indenização por danos não, tá? A partir do momento que o trabalhador não consegue mais trabalhar, né, ele não tem mais como se sustentar. A empresa pode ser condenada, tá, a ter que sustentar esse trabalhador aí. Se for uma lesão permanente, o resto da vida dele. Vai depender do juiz, da situação, do caso, vai depender de uma análise. Mas é importante você trazer essas informações aí para os funcionários. Pessoal, continuando aqui na legislação, tá? Responsabilidade civil, artigo 159. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. E conforme a súmula número 341 do Superior Tribunal Federal, tá, é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Ou seja, se a empresa coloca um encarregado lá e esse encarregado ele é omisso, negligente, ele coloca os trabalhadores, ele expõe os trabalhadores a risco, a empresa também é culpada. Tá? Por isso que é muito importante você, técnico de segurança, tá certo? Conscientizar muitas vezes, né, os gerentes, os gestores, que muitas vezes não têm uma formação de segurança do trabalho. Tá? Então, para isso que eu coloquei a legislação. Porque você não está só embasado nas normas regulamentadoras, você está embasado aqui, ó, tá? Em legislação aqui, ó, Código Civil, tá? Responsabilidade civil, acidentes, né, nas empresas, dependendo da causa, podem gerar aí processos criminais, tá? Importante, pessoal, independente do cargo que é ocupado, ou a pessoa que liberar um espaço confinado ou dar a ordem, será considerada como representante do empregador naquele momento. Ou seja, tá? O supervisor de entrada de um espaço confinado, ele está representando a empresa. Tá? Se ele fizer besteira lá e ele acabar matando alguém, ou acabar lesionando alguém, a empresa vai ser responsabilizada. Não adianta a empresa chegar e falar, ah, eu tenho um líder, um encarregado para isso. Não. A empresa, ela tem que cobrar que as atividades sejam feitas de forma segura. Tá certo? Que muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente construção civil, acaba não acontecendo, né? Quem é da segurança do trabalho de construção civil sabe aí a dificuldade que nós temos em trabalhar, né? São poucas as empresas que são conscientes, né, de proporcionar uma atividade segura, mesmo que isso daí cause o atraso da produção, né? Mas tá aqui, ó, itens de legislação que é muito importante vocês colocarem no treinamento de vocês, porque muitas vezes você pode estar treinando ali uma equipe onde não tem um supervisor de entrada na hora, né? Às vezes as equipes já estão formadas, você está treinando trabalhadores novos, mas amanhã esse cara pode ser um supervisor, pode ser um vigia, né? Então é muito importante que todos os trabalhadores tenham conhecimento da legislação e não só o supervisor de entrada, tá? Continuando aqui, pessoal, legislação, Código Penal, tá? Os responsáveis pelos espaços confinados, como empregadores, gerentes e chefes, podem ser responsabilizados criminalmente, tá? Tanto por omissão ou por ordens de trabalho inseguras, como em conjunto com o empregador. Ou seja, não é só a empresa que vai responder criminalmente. Os líderes, os encarregados, né, também vão responder. Os crimes que podem resultar da execução de operações inseguras em espaços confinados são os seguintes, tá? Homicídio, tá? É o primeiro. Assim ficaria sujeito à responsabilidade penal por homicídio, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Continuando aqui, das lesões corporais, tá? Lesões corporais, artigo 129, tá? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Temos também aqui, ó, do perigo à vida, perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave, ou seja, se não resultar na morte do trabalhador também, tá? Então, pessoal, vocês podem ver aí, né, que espaço confinado é coisa séria. Os encarregados, os mestres, os líderes, os supervisores de entrada, né, tem que tomar cuidado, porque quando você libera um espaço confinado, você está assumindo aí uma responsabilidade,
tá? Criminal também se você liberar um espaço confinado irregular. Bom, pessoal, continuando aí referente à NR33. Tá? A NR33 traz algumas responsabilidades aí que é importante que vocês passem para os trabalhadores. Cabe ao empregador, ou seja, à empresa, né, indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento da norma. Tá? Identificar os riscos específicos de cada espaço confinado. Garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos das medidas de controle, de emergência, salvamento em espaços confinados. Tá? Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da permissão de entrada de trabalho. Não é começar a atividade dentro do espaço confinado e depois fazer a documentação, como acontece em muitos lugares. Primeiro você vai fazer a documentação, você vai tornar aquele ambiente seguro para depois liberar o espaço confinado. Tá? Continuando aqui, pessoal, as responsabilidades ainda do empregador. Tá? Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação dos seus trabalhadores. Não é só você subcontratar uma empresa para executar uma atividade de espaço confinado que você já está tranquilo. Não. A empresa que subcontratou é responsável também por trabalhadores subcontratados. Tá? Acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas, que é o que eu falei agora. Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeita de condições de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local. Todas as vezes que algum trabalhador identificar um possível risco, desmoronamento, gases, alguma coisa do tipo, você tem que evacuar o local, tá certo? Garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso ao espaço confinado. Todos os trabalhadores têm que estar cientes dos riscos específicos daquela atividade, daquele local onde eles vão entrar. Tá? Cabe aí a parte do técnico de segurança, o supervisor de entrada, poder fazer isso. Pessoal, norma regulamentadora número 9, por que eu coloquei ela aqui? Porque os trabalhadores têm direito de recusa se eles identificarem uma situação de risco à saúde, né, e à vida deles. Né? Item 9.6.3. O empregador deverá garantir que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco, tanto os trabalhadores ou pessoas no entorno, que as atividades sejam interrompidas. Está na NR9 também. Nós conseguimos ver em vários itens da NR9, NR33, né, que o trabalhador é obrigado a parar as atividades. Norma regulamentadora número 33, pessoal, tá? O item 33.5.1. O empregador deverá garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho sempre que suspeitar a existência de risco grave e iminente de acidente. Vocês podem perceber que a norma traz em vários itens, tá, que os trabalhadores têm que abandonar o local em caso de risco grave e iminente de acidentes. Tá? É direito do trabalhador e é obrigação da empresa. Pessoal, próxima palavrinha aí, ó, o contador, hein? Esse filme é show de bola. Então anotem aí, tá? Palavra-chave aí, o contador. Pessoal, grave e eminente risco, né? Risco grave e eminente, o que seria isso? A NR, a número 3, ela traz para nós, no seu item 3.1.1, considera-se grave e eminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Não é só acidente, tá? Você pode ter, por exemplo, máquinas trabalhando, escavadeiras, né, retas escavadeiras, trabalhando dentro de uma escavação de um túnel, por exemplo, onde você tem ali, tá, monóxido de carbono proveniente das máquinas. Se você não tiver um sistema de exaustão ali para fazer a troca desse gás, né, retirar e colocar oxigênio, esses trabalhadores podem ficar doentes, respirando isso daí a longo prazo. Né? Então, não é só o risco de acidente ali na hora, é doença também. Né? Você vai ter lá, você vai trabalhar com algum produto cancerígeno, que aquele trabalhador não possa respirar, né, e ele não tem uma máscara adequada. Existe aí diversos fatores que possam causar mais à frente uma doença também. Então não é só acidente não, tá, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês um detalhe muito importante sobre espaço confinado. Estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Tá? 90% dos acidentes em espaços confinados
são ocasionados por riscos atmosféricos, ou seja, gases. Tá? Esse é o principal causador de acidentes em espaço confinado. Dos 90% aqui, ó, mais de 70% foram óbitos, ou seja, a grande maioria de acidentes em espaço confinado causa a morte do trabalhador. Tá? É um dos acidentes mais graves que nós temos aí, tá? No ambiente de trabalho. Tá? Dos óbitos, pessoal, temos que para cada executante, ou seja, trabalhador que morreu ali porque estava executando a atividade, 2 pessoas ou mais morreram com ele na tentativa de socorrer. Isso é o mais importante. Se vocês, para quem está acompanhando o meu canal, que já assistiu a minhas aulas de primeiros socorros, de brigada de incêndio, aonde eu preparo os trabalhadores para agirem em caso de um acidente, vocês vão perceber lá que a primeira ação de um socorrista, e eu bato muito forte nisso nos treinamentos, não é avaliação primária, não é avaliação secundária, não é a RCP, não é verificar a circulação, não é nada disso. Primeira ação de um socorrista é analisar a cena. Você precisa analisar a cena do acidente para verificar se você tem condição de chegar lá e fazer o socorro de forma segura para você, para não acontecer isso aqui, ó, né? Aqui, ó, ou seja, para cada um trabalhador morto, temos mais 2 mortos na tentativa de salvar aquele trabalhador, né? O trabalhador está lá trabalhando no espaço confinado, começou a atingir um bolsão de gás lá, se asfixiou, acabou desmaiando e vai entrar em parada. Quem está lá fora, né, vê aquele trabalhador lá embaixo asfixiado e acaba entrando também para tentar salvar, vai morrer junto. Aí olha o outro trabalhador lá em cima, olha os 2 caídos, entra também, acaba caindo lá também. Até que chega o quarto, o quinto e fala assim, pô, peraí, todo mundo que está entrando está desmaiando, alguma coisa está errada. Aí o pessoal vai chamar socorro, vai entrar com as máscaras autônomas, né, ou ar mandado, para poder fazer o resgate. Mas até aí já morreu 2, 3 ali. Então, pessoal, sempre a avaliação da cena primeiro. Você já tem que ter ali equipamentos do lado do espaço confinado para caso precise, você faça um resgate aí já com as máscaras aí de oxigênio. Pessoal, a empresa ela tem que providenciar alguns itens aí quando você vai executar atividade em espaço confinado. Equipamentos de proteção individual, tá, que são os EPIs, equipamentos de comunicação e iluminação, tem que ter uma comunicação entre os trabalhadores, tá? E equipamentos de resgate aí em geral, tá? Agora começou. Pessoal, como vocês puderam perceber, né? Estou na cozinha da minha casa de novo. Aqui é um inferno onde eu moro. Passando carro de som, agora o cara liga a lixadeira, não tem como. Infelizmente o canal aqui é caseiro, eu não me importo muito com iluminação. O que eu importo aqui é passar a informação para vocês, né? Então, vai ter várias interferências aí, infelizmente não posso fazer nada. Se eu for esperar, não vou filmar nunca. Esse vídeo aqui já está parado no meu notebook, já há uns 2 meses para mim filmar. Eu não consigo filmar aqui em casa. É funk passando, é um inferno. Mas vai dar para vocês entenderem aí, mesmo com essas interferências que estão aparecendo aí. Pessoal, direitos do trabalhador, tá? Treinamento. Conhecer os riscos do trabalho a ser executado, conhecer o trabalho a ser executado, conhecer os procedimentos e equipamentos de segurança para executar o trabalho, né? Receber todos os equipamentos de segurança que são necessários para a execução dos trabalhos, conhecer os procedimentos e equipamentos de resgate e primeiros socorros. Ou seja, você tem que treinar também esses trabalhadores para executar aí resgate, fazer atendimento de primeiros socorros caso aconteça um acidente, tá? Pessoal, deveres dos trabalhadores. Os trabalhadores também têm deveres, né? Fazer os exames médicos, ou seja, no ASO vai estar testado lá que ele está apto para espaço confinado, comunicar os riscos caso sejam identificados, participar dos treinamentos e seguir as informações de segurança e usar os equipamentos de proteção fornecidos aí. Os EPIs são obrigatórios, eles não são opcionais, tá? Agora vai passar o carro da Liquigás. Vamos fazer propaganda da Liquigás, mas tudo bem. Pessoal, vamos fazer algumas definições aqui, tá? Dos riscos que vocês vão encontrar nos espaços confinados. Não é o caminhão da Liquigás não que está passando na minha rua agora. São outros riscos, tá? Então, pessoal, riscos ambientais, tá? É a atmosfera que estão expostos os trabalhadores com riscos à saúde, à vida gerando incapacitação física ou psicológica ao meio ambiente.
e ao meio ambiente, tá? Fumaça que obstrua a visão a uma distância de pelo menos 1,5 m, já é um risco, ou seja, se o trabalhador não consegue enxergar a mais de 1,5 m à frente dele, já é um risco. Concentração de oxigênio abaixo de 19,5% ou acima de 22%, tá? Concentração de qualquer substância acima do limite de tolerância. E qualquer condição reconhecida como imediatamente perigosa à saúde ou à vida. Esses aqui são alguns riscos ambientais aí que os trabalhadores podem estar expostos aí, tá? Riscos presentes nos ambientes, né, dos espaços confinados, pessoal. Agora a gente tem, eu falei para vocês um pouquinho dos riscos ambientais, a gente tem os agentes físicos também, tá? São temperaturas extremas, umidade, ruído, vibrações, iluminação defeituosa, pressões anormais, tá? Nós temos agentes químicos também, que são os gases e vapores, diminuição do oxigênio, aumento do anidrido carbônico, gás metano e nitrogênio em processo de fermentação de materiais orgânicos por decomposição. Ou seja, tem alguns gases aí que eles aparecem no interior do espaço confinado, quando você está escavando, por exemplo, que são resultados da decomposição de matéria orgânica, de matéria vegetal e animal, tá? Pode causar alguns gases aí que podem causar até o óbito dos trabalhadores, né? Você tem gases e vapores provenientes da atividade, vai executar uma atividade com maçarico, com solda, né? Então nós temos esses agentes físicos, agentes químicos e os agentes ambientais aí, que são riscos presentes no espaço confinado, tá? Pessoal, mais uma palavra-chave para vocês anotarem aí, tá? Outro filmaço que eu assisti há pouco tempo com Denzel Washington. É 7 Homens e um Destino. Bang Bang, show de bola. Show de bola. Tá? Com Denzel Washington, o cara é fantástico, né? Mais uma dica aí para vocês de filme para vocês assistirem aí. Pessoal, continuando com os riscos presentes nos ambientes confinados, a gente tem também agentes biológicos, né? Nós temos aí algas, fungos, vírus, bactérias, vermes, doenças, tuberculose, tétano, doenças de Chagas, serviços em esgotos, túneis ou locais de transporte de água contaminada em minas subterrâneas. A gente tem tifo, encefalite, raiva, malária. Você tem uma série aí de doenças aí, né, provocada por vírus, bactérias, que são os agentes biológicos que você também tem que ficar ligado para verificar se esse trabalhador não tem que entrar aí com algum macacão impermeável, luvas, né, bota acoplada ao macacão. Você vai ter que avaliar o espaço confinado para identificar qual vai ser o melhor EPI possível para neutralizar todos esses riscos aí dos trabalhadores. Pessoal, continuando com os riscos presentes nos ambientes confinados, nós temos também aqui os agentes biológicos, né? Esses agentes eles podem ser transportadores, eles podem ser transportados a organismos, né, através de contato ou inalação de aerodispersóides, líquidos ou sólidos, tá? Mordidas de alguns bichos, ratos e vetores biológicos, como moscas, mosquitos e ingestão de água ou alimento contaminado. Essas são as formas, né, da pessoa poder aí causar, né, se infectar aí com alguma doença ocasionada por esses agentes biológicos aí, tá? Pessoal, continuando com os riscos presentes nos ambientes confinados, nós temos também os combustíveis, tá? Nós temos aqui, ó, solventes inflamáveis, dependendo da atividade que o trabalhador vai fazer lá dentro. Nós temos acetona, metanol, etanol, benzeno, éter, tolueno, hidrogênio, gases inflamáveis. Nós temos metano, hidrogênio, acetileno, propano, óleos combustíveis de cozinha e óleos lubrificantes. Né? A gente tem sólidos combustíveis, madeira, papelão, plástico, poeiras combustíveis, né? Farinha de trigo, amido, celulose, pigmentos, alumínio. Vocês estão vendo aí dezenas e dezenas de riscos aí em ambientes confinados. Por isso que é muito importante que você faça o quê? Uma boa análise prévia do que tem no interior desse espaço confinado, onde você vai ter que eliminar todos esses riscos aí, tá? Pessoal, nós temos também as fontes de ignição que podem causar uma explosão, um incêndio, né? São solda elétrica, solda maçarico, acetileno, solda branca,
ferramentas que produzem faíscas como ponteiro, esmeril, maquita, furadeira, lixadeira, martelo, britadeira, tá? Se você tiver, por exemplo, um tanque que armazenava combustível, mesmo você fazendo a lavagem desse tanque, né, o bom é você utilizar ferramentas de cobre, que na batida não cause uma faísca. Às vezes você está no interior aí de diques de combustível, onde você pode ter gases inflamáveis, então você precisa avaliar isso daí também, o tipo de ferramenta que você vai utilizar, tá? Veículos que não são à prova de explosão, né? Papelaria elétrica, empilhadeira a gás, aparelhos elétricos e eletrônicos, né? Rádios, filmadoras, máquina fotográfica, celulares, telefones convencionais, descarga eletrostática, ou seja, você tem várias possibilidades aí, ó, de causar uma fonte de ignição. Você tem várias fontes de ignição, na verdade, que possam causar um incêndio ou uma explosão aí, tá? Você tem também o que? Uma atmosfera explosiva, é um outro risco, como eu já falei, dos gases inflamáveis. É uma mistura. O que seria uma atmosfera explosiva? Né? É a mistura proporcional entre oxigênio e gases vapores ou poeiras inflamáveis combustíveis, capaz de causar fogo e explosão quando em contato com uma fonte de ignição. Às vezes você está com uma atmosfera com gases inflamáveis no interior daquele espaço confinado, onde só precisa ir de uma fonte de ignição, que é aquele slide anterior, para provocar um acidente, um incêndio ou uma explosão aí. Solda em ambiente confinado, pessoal, tá? Os serviços de soldas realizados em ambientes confinados existem situações extremas. Ele vai causar o quê? Grande consumo de oxigênio pela própria atividade, né? Você vai ter grande formação de fumos tóxicos, né? E baixa ventilação. Então, ou seja, se você vai fazer uma atividade de solda no ambiente confinado, você precisa verificar como que você vai fazer essa troca aí de gás. Você precisa retirar esses fumos tóxicos e colocar oxigênio lá dentro. Você vai precisar fazer um sistema de ventilação, exaustão, insuflação de ar. Você vai ter que pensar em algum dispositivo ali para estar o quê? Circulando de forma mecânica, tá, o ar ali. Pessoal, riscos presentes nos ambientes confinados. Nós temos aqui, ó, solda com gás acetileno e ambiente confinado. O gás acetileno, ele é leve, ele tem um leve cheiro de alho, para quem não sabe, se ele começar a vazar. Ele é incolor e ele é extremamente inflamável. O acetileno, ele também é instável, ele não pode receber pancada, pessoal, tá? Nós temos aí informação de cilindro de acetileno que tomou pancada, que amassou o cilindro, que até 3 horas depois ele veio a explodir, tá? Eu tenho aula específica no canal aí sobre maçarico, tá? Para depois vocês darem uma olhada aí. O oxigênio, ele é forte oxidante, reage violentamente com a graxa e o óleo, e ele não deverá ser usado para a respiração, o oxigênio, né, desses cilindros aí. Então você tem uma série de riscos específicos em espaço confinado, tá? Então, pessoal, aqui, continuando a nossa apresentação, são as definições aí de alguns termos. Os riscos atmosféricos, né, são ventilação deficiente, propicia, além de deficiência de oxigênio, o acúmulo de gases nocivos, como principalmente gás sulfídrico, que é um dos mais perigosos, e o monóxido de carbono, que são responsáveis por 60% das vítimas dos acidentes em ambientes confinados. Ou seja, monóxido de carbono e gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico é aquele que eu falei para vocês, que ele aparece decorrente da decomposição de matéria vegetal e matéria animal. E ele é altamente perigoso. Juntamente com o monóxido de carbono. Por que o monóxido de carbono? Porque muitas vezes no espaço confinado você vai ter máquinas trabalhando lá dentro. Então você vai ter um risco atmosférico muito alto aí. Por isso a importância de fazer uma boa ventilação desse desse espaço confinado. Tá? Os riscos atmosféricos, pessoal, vou descrever aqui, ó, o H2S, gás sulfídrico. Esse é um dos mais perigosos. Eu particularmente, o que eu tenho mais medo, né, dentro do interior de escavações, por exemplo, é ele. Ele é um dos piores agentes ambientais agressivos ao ser humano, tá? O gás sulfídrico, ele é um gás composto corrosivo, venoso, gasoso no seu estado natural, incolor, mais pesado que o ar, forma mistura explosiva com o ar, altamente tóxico, possui cheiro de ovo podre em baixas concentrações e inibe o olfato em concentrações mais elevadas. Daí é o que o pessoal morre
com esse gás. Você atingir um bolsão com esse gás, você vai começar a sentir um cheiro de ovo podre. Pessoal, tem que tirar todo mundo dessa área imediatamente. Por quê? Em baixa concentração, você vai conseguir identificar esse cheiro de ovo podre que você tem gás sulfídrico lá. Porém, quando ele começa a preencher todo o ambiente e ele fica em uma alta concentração, tá? Você não vai sentir mais momentaneamente o cheiro dele. Aí os trabalhadores acham que, não, passou, né? Foi só um susto. Não, não passou, pessoal. Ele está já num estágio mais avançado, ele está já, né, preenchendo já uma grande área daquele espaço confinado. Vai ser questão de minutos até esses trabalhadores virem a ficar asfixiados e acabam morrendo dentro do espaço confinado. Então, se sentir o cheiro de ovo podre, sai todo mundo, porque a hora que você não sentir mais o cheiro, aí é questão de tempo para você acabar morrendo lá dentro, tá? Em concentrações aqui, ó, superiores a 8,0 ppm, ou seja, partes do gás por milhões de partes de ar, que é o seu limite de tolerância, o gás sulfídrico causa irritações, problemas respiratórios, inconsciência e a morte. Tá? Ele é um gás muito perigoso. Pessoal, falar um pouquinho para vocês aqui, ó, a concentração segura do oxigênio, como vocês já sabem, gira na faixa de 19,5% a 22%. Tá? Aqui, ó, abaixo desse índice pode causar os seguintes problemas, de 15% a 19%. Tá? Problemas de descoordenação motor aí. Quando esse nível de oxigênio baixa de 12% a 14%, o trabalhador começa a ter uma respiração difícil. De 10% a 12%, respiração bem fraca. Tá? De 8% a 10%, falhas mentais, inconsciência, náuseas e vômitos. Tá? De 6% a 8%, morte após 8 minutos. E de 4% a 6%, coma em 40 segundos. Vocês viram aí que é muito rápido. O trabalhador começa a perceber a deficiência de oxigênio e ele não sai. Aí ele começa a passar mal, até que vai chegar no nível de oxigênio que nem ele querendo, ele vai conseguir mais sair dali. Então é muito importante que todos os trabalhadores tenham essas informações aqui, tá? Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o monóxido de carbono, tá? Por não possuir odor e cor, esse nocivo gás pode permanecer por muito tempo em ambientes confinados, sem que o ser humano tome as providências de ventilar ou exaurir o local e, consequentemente, em caso de entrada nesses locais, poderemos ter consequências danosas ao homem. Por isso a importância de você monitorar com um detector de gás esses ambientes que você tem suspeita de ter aí uma atmosfera perigosa. Limite de tolerância do monóxido de carbono é de 40 ppm. Tá? Todavia, segundo alguns autores, uma concentração de monóxido de carbono no ambiente de cerca de 10 ppm pode determinar efeitos tóxicos após 1 hora de exposição do trabalhador. Tá? E a concentração de 40 ppm pode ser fatal neste mesmo intervalo de tempo. Ou seja, você não vai ter como identificar qual é a porcentagem do gás naquele ambiente em espaço confinado sem o detector de gás. Você vai precisar desse aparelho para conseguir fazer esse monitoramento aí. A gente tem também o que? As misturas inflamáveis, tá? Misturas inflamáveis, isto é, aquelas cujas concentrações estejam entre o limite inferior de explosividade, tá? Que é o LE, e o limite superior de explosividade. Limite inferior, tá, de inflamabilidade é a mínima concentração de uma mistura com o ar atmosférico capaz de provocar a combustão do produto a partir do contato com uma fonte de ignição. Esse é o limite inferior de inflamabilidade. Limite superior de inflamabilidade agora, tá? É a máxima concentração de uma mistura com o ar, como o ar atmosférico, capaz de provocar a combustão do produto a partir de uma fonte de ignição também, tá? O limite inferior de explosividade situa-se entre 20 gramas metros cúbicos e 60 gramas aí, ó, de metros cúbicos. E o LSE, o limite superior, está entre 2 kg aí a metros cúbicos e 6 kg a metros cúbicos. Pessoal, isso aqui é muito complicado. Resumindo isso aqui, tá, o que interessa para vocês é o aparelho. O detector de gás, ele já vai identificar esses limites aqui, e se ele identificar uma atmosfera perigosa, ele vai dar o alarme, ele vai começar a alarmar
e vocês vão proceder com o abandono diário. Então não fiquem muito preocupados com isso aqui, tá? Porque você vai ter lá o aparelho, tem mais um abençoado infeliz passando na minha rua com esses carros de som amaldiçoados, né? Então, pessoal, com relação a essas misturas inflamáveis, o aparelho detector de gás vai conseguir alarmar para vocês aí, tá? Coxinha R$3. Quem tiver com fome já vai aproveitar aí. Pessoal, em atmosferas explosivas, tá, nós temos alguns equipamentos muitas vezes que são projetados especificamente para isso, né, que são interruptores, luminárias que são anti-explosão, ou seja, anti-faísca. Tá? A área na qual uma atmosfera explosiva de gás está presente ou na qual é provável a sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos, ou seja, são esses que eu falei para vocês aqui, ó, tá? Todo equipamento que está encerrado em um invólucro capaz de suportar a pressão da explosão interna e não permitir que essa explosão se propague para o meio externo. Basicamente é o que? São interruptores, luminárias anti-faísca, né? Ou seja, eles estão localizados, às vezes você vai ter um local onde tem gás inflamável, não tem jeito. E aí você vai ter que contar com interruptor, iluminação, todos os equipamentos aí necessários e específicos aí, né, anti-explosão aí, né? Ele não dá aquela faísca, tá? Ele é todo blindado. Pessoal, para quem nunca viu, tá? Esse aqui é um exemplo de aparelho para você fazer as medições aí de gases no interior do espaço confinado. Então aqui, ó, tá, é o visor dele. Você vai ter aqui, ó, o primeiro nível aqui, ó, inflamáveis. Ele vai te dar também aqui, ó, monóxido de carbono, tá, o índice de monóxido de carbono. Ele vai te dar o nível de oxigênio e o gás sulfídrico está aqui embaixo. Ou seja, o aparelho, a hora que ele identificar, tá, algum desses aí, desses riscos estarem alterados, ou seja, você tem uma deficiência de oxigênio, ou um aumento muito alto de oxigênio, ou ele apresentou gás sulfídrico, ou inflamáveis, ou monóxido de carbono acima do limite de tolerância, o aparelho ele vai alarmar, tá certo? Dando aí a ordem, não dando a ordem, ou seja, ele vai te dar o aviso para você dar a ordem de evacuação, ou o responsável pelo espaço confinado. Pessoal, um item muito importante, tá, que eu vejo muita gente às vezes fazer errado. O cara vai fazer a análise de um espaço confinado, ele entra dentro do espaço confinado e aí ele liga o aparelho. Tá errado, né, pessoal? Se tiver o risco lá, você vai morrer lá. Até você ligar o aparelho e ele fazer a análise, dependendo do que tiver lá, você está morto. Ou seja, você vai ligar o aparelho do lado de fora do espaço confinado. Aí você ligou o aparelho está funcionando, está fazendo análise, aí você entra. Se ele identificar na hora ali algum desses problemas dentro do espaço confinado, ele vai alarmar e você volta. Agora, você entrar com ele desligado e ligar lá dentro, aí não adiantou nada, né? Você está se expondo ao risco primeiro, tá? Pessoal, aqui é um estudo de caso que eu coloco para eles, muito bacana, tá? Que é relacionado a um problema que aconteceu. Ao realizar o monitoramento em um tanque, um supervisor encontrou a concentração de 20% de oxigênio, tá? Como a própria legislação menciona a faixa de segurança, que é entre 19,5% e 23%. Ele não teve dúvidas, né? Ele liberou o trabalho. O que ele não sabia é que no interior do tanque havia resíduo de ácido dicloroacético, classificado como corrosivo, que baixou a concentração do oxigênio. Tá? Resultado, 2 trabalhadores mortos. Tá? Característica, tá? Incolor, líquido corrosivo, causa lesão ocular grave, queimaduras severas na pele e no sistema respiratório. Tá? Qual foi a lição que a gente aprendeu disso daí? Né? Ao perceber alterações na concentração de oxigênio, você não pode liberar os trabalhos antes de questionar o que está causando essa deficiência. Ou seja, se está muito alterado, muito próximo do limite de segurança, né, você tem que verificar por quê, o que está acontecendo lá dentro. Faça uma avaliação mais minuciosa, tá? Do que só ficar se baseando às vezes, tá, e esperar o aparelho alarmar. Às vezes você olha, pô, mas o oxigênio aqui está em 19,5, cravado no limite,
Mas por que está acontecendo isso? Vamos dar uma estudada melhor? Né? É uma dica que eu passei para vocês. Na verdade, isso aqui é uma dica, tá? Eu também não sabia. Quando eu olhei esse estudo de caso, eu até me fiquei espantado, né? Falei assim, pô, mas o cara liberou, né? Tava dentro dos padrões, né? Então, qual que ficou a lição disso daqui? Né? Vamos olhar com bastante carinho o espaço confinado, que produto que tem lá dentro, né? Não só ligar o aparelho e muitas vezes liberar, o pessoal às vezes faz nas coxas. Mas fica a dica aí, de vocês fazerem uma análise completa, principalmente se tiver produtos químicos, corrosivos, inflamáveis no interior desse espaço confinado aí, tá bom? Pessoal, aqui é o controle de riscos atmosféricos, ventilação e exaustão. Ventilação, pressurização positiva, tá? Empurra o ar para dentro do espaço, fazendo com que o ar contaminado saia através de qualquer abertura disponível. Ou seja, tá? Ó, o sistema de ventilação e exaustão, isso daqui, ó. Você colocou aqui, ó, o exaustor aqui, e ele vai insuflando aqui, ó, mandando o ar para dentro e vai saindo em cima. Ou uma entrada só, ele vai fazer a movimentação aqui, tá? Tem vários exemplos de como você fazer essa movimentação de ar. Aqui também, ó, o sistema de método puxa o ar para fora do espaço e o ar fresco é impelido para dentro do espaço através de uma outra abertura disponível. Ele está puxando o ar aqui, ó, só que você tem uma outra abertura embaixo. Então faz com que o ar limpo acabe entrando aí. Tem vários sistemas aí para fazer isso daí, fazer a troca de ar dentro do espaço confinado. Tá? Isso daqui é outro método usado quando contaminantes são colocados ou gerados em um ponto mais específico. Você tem um contaminante aqui, ó. Então eu tenho um sistema que faz puxar o ar aqui, ó, bem onde está fazendo a solda, por exemplo, né? Tá sugando o ar aqui, ó, os furos metálicos, e eu tenho uma outra abertura aqui embaixo que vai entrar o ar. Existem dezenas de formas aí de você vai fazer a troca de ar, tá? Pessoal, a primeira parte eu fico por aqui. Semana que vem vai ter a segunda parte, continuando o vídeo de espaço confinado, capacitação, são em duas partes. Para quem gostou da apresentação e vai querer receber os slides em PDF, anotem as palavras-chave que eu falei, né? São várias no primeiro vídeo. Espera o segundo vídeo, depois que eu postar o segundo, me manda um e-mail só com todas. Tá? Aqui tá os meus contatos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí que semana que vem eu volto com a segunda parte para finalizar a capacitação de NR33. Falou, pessoal? Ó, se inscreve no canal, hein? Comenta, se inscreve, curte aí e compartilhe os vídeos para a gente poder divulgar os materiais.